Olá, meu nome é Aline Bronzatti, eu sou repórter especial do Broadcast. Hoje eu estou com uma presença ilustre para mais um Olhar de Líder. Eu estou aqui com a Milena Palumbo. Ela foi eleita a primeira mulher CEO da GL Events no Brasil. Em mais de 40 anos aí de história do grupo, é a primeira mulher a alçar a presidência da operação brasileira. Tudo bem, Milena? Tudo bom, Aline? Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você e poder contribuir aí com esse nosso bate-papo. Joia, nós quem agradecemos o seu tempo aí, a sua participação. Acho que a primeira pergunta não dá para fugir, né, Milena? Você, primeira mulher no posto mais alto da operação brasileira, num momento extremamente desafiador no mundo e no Brasil, e em especial no setor de eventos. Queria ouvir um pouquinho em relação ao seu desafio de assumir, né, uma empreitada aí tão importante nesse momento. Ela ao mesmo tempo que ela é bem complexa no momento que a gente se encontra. Com certeza o nosso segmento, ele foi um dos mais afetados pela pandemia. Isso a gente não precisa. Eu brinco sempre que quando as pessoas me perguntam como é que eu tô, e eu falo, bom, o slogan da nossa empresa é Bring People Together, ou seja, a gente vive de aglomeração, né? Então, a gente está esperando aí para a gente relançar o slogan da empresa mundialmente, em vez de só Bring People Together, mas Bring People Together Again. Então, a gente está esperando ansiosamente pelo again do nosso segmento, mas colocando o que você iniciou, Aline, sobre o desafio, eu acho que eu tenho uma confiança muito grande quando você desenvolve um trabalho a longo prazo dentro de uma empresa. A inserção no mundo corporativo, eu acho que é uma escolha, não é fácil. Eu estou há 13 anos dentro do grupo, passei por diversas operações, eu fui desde a área operacional, alimentos e bebidas, comercial, passei por diversos reinos, que a gente chama, que são operações, né, desde Rio Centro, Genesse Arena, o primeiro hotel que o grupo construiu no Brasil, em qual a gente operou em conjunto com a Core. Então, essa diversidade e esse tempo de experiência, né, embora meus cabelos brancos não apareçam, eu acho que nada é por acaso e você não tem essas oportunidades. Alçar um cargo como esse numa multinacional francesa, eu acho que você tem aí um caminho que eu percorri, né? Eu acho que a sua experiência e o seu, digamos, o seu jeito, não só como competência técnica, mas de liderança, eu acho que é um caminho que você constrói de acordo com as suas escolhas corporativas, né? Então, é bacana, obviamente, mas eu acho que tem aí a ver com um pouco do histórico, né, que você desenha da sua carreira. Nada Joia, nada é por acaso, né? Muito trabalho, né? Ainda mais as mulheres, né, que precisam, e muitas vezes, se provarem, né, provarem que têm capacidade igual ou até superior, né, diante de outros concorrentes, diante, às vezes, de um par homem, que geralmente que ainda é o perfil mais homem, branco, aquele perfil. Assim, é curioso, porque eu comecei muito nova, né, vou fazer 14 anos de empresa, na verdade, e eu comecei com uns 27, 26 anos, e o ambiente corporativo da GL, ele é, obviamente, predominante masculino, que não difere de nenhuma outra grande corporação, mas ao longo da sua história, do seu próprio amadurecimento, é que você consegue refletir como, no passado, você viveu momentos, né, que eram essencialmente masculinos, mas que você ainda não tinha maturidade para entender que aquilo era alguma distinção ou uma falta de oportunidade por conta né, do ser feminino, ou da própria característica feminina. Então, óbvio que, de novo, eu volto ao que eu estava colocando, que a experiência te traz não só segurança, mas te traz uma consciência de olhar do que
às vezes eu falo assim, caramba, aquilo ali que eu passei, se fosse hoje, eu teria feito ou uma cena, ou teria me posicionado completamente diferente. Então, acho que essa maturidade também te dá uma leitura muito mais consistente do que é a diferenciação, né, os sexos, e como, às vezes, essa sutileza, que eu acho que o mais difícil, na verdade, é essa questão velada. Porque o que é explícito, você consegue combater, você consegue se posicionar, e você escolhe, né, o que você quer enfrentar. Mas eu acho que o velado, depois de um tempo, ele não se torna velado, e aí você consegue interpretar que aquilo não era bem velado, porque realmente existiu ali uma questão que parecia ser normal para quem estava, mas com o seu olhar mais aguçado, você vê que realmente são situações bem delicadas neste foco específico que você colocou. Uhum. Com a pandemia, essa questão de diversidade, a questão de governança, né, a própria pauta ESG ficou mais em evidência. Você vê, principalmente quando a gente olha essa questão de diversidade de gênero, você vê as empresas mais antenadas, assim, a mais uma prática do que só um discurso, a tentativa de combater essas ocasiões veladas, ela é mais efetiva? Aline, eu acredito piamente de que quem continuar fazendo, tentando trazer a diversidade por uma questão de simplesmente cumprir um protocolo, está fadado ao fracasso. Você tem que ser legítimo. Não adianta você dizer que eu vou colocar um produto na rua, ou uma nova feira, a gente é organizadora da Bienal do Livro, a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, e eu não posso simplesmente dizer que eu trabalho com as diversidades se eu não tenho pessoas na minha equipe, na minha agência, trabalhando esse olhar. Então, ele tem que ser legítimo, ele tem que ser, e aí eu acho que tem esse ponto que a gente não consegue ser diferente, tem que ser do coração, orientado para o business. Então, se você quer trabalhar com o jovem, você tem que trazer o jovem para trabalhar junto com você no seu produto, para ter esse olhar legítimo e fidedigno para o que você vai entregar. Então, simplesmente compor do final, ele não é percebido. Então, eu acredito assim muito fortemente de que as empresas, elas não estão só, as que estão se transformando, elas estão se transformando não apenas na diversidade, porque eu me choco um pouco quando a gente fala de diversidade, porque ela é fato. Hoje você tem que se comunicar com todo mundo, você tem que vender para todo mundo. As pessoas... É tão nítido, né? Tão óbvio. É tão consistente, né? Então, eu não acho que seja simplesmente só a pandemia, e mais ainda, a pandemia trouxe para grandes empresas, essa grande palavra que a gente gosta de falar, reestruturação. É óbvio, tem um lado da reestruturação financeira, porque tem que ter cortes, porque você tem que sobreviver, você tem que segurar o fluxo de caixa, você tem que salvar o caixa, na verdade, mas a reestrutura na pandemia, ela também teve um olhar muito grande dos gestores de reinventar a oportunidade de conseguir colocar em prática de uma forma muito veloz essa reestrutura, mas aí eu coloco dessa dinâmica de conseguir construir grupos de trabalhos mais coesos, mais jovens, mais eficazes, e você não ter essa estrutura que a gente tanto fala, que é do bottom, top to the bottom, esse é o contrário, né? Você é daqui de baixo, cada vez mais as empresas elas estão conseguindo criar esses grupos, essa transversalidade. Então, na GL, a gente conseguiu, felizmente, colocar uma área transversal, e que a gente tem 3 grandes áreas, pilares de negócio, que é a gestão de espaço de eventos, onde a gente tem 5 grandes centros de eventos hoje no Brasil, que é a Genesse Arena e o Rio Centro, no Rio de Janeiro, São Paulo Expo, em São Paulo, o Centro de Convenções Novo de Santos, o Centro de Convenções de Saúde e a novidade que a gente ganhou a concessão do AMB. Além disso, a gente tem os eventos proprietários, que são as feiras que a gente realiza, como eu dei o exemplo da Bienal do Livro, além de outras, como Expo Postos, Estética, e a gente é prestadora de serviços.
de eventos, sejam dos nossos próprios ou de terceiros. Então, você conseguir organizar transversalmente e que você consiga ter uma dinâmica muito mais fluida e você tire proveito dos negócios da própria empresa, em que você não tem núcleos separados, isso é o grande complicador hoje de grandes empresas. Você vai crescendo, você vai criando estruturas para atender essas estruturas. Então, quando você vê no meio da pandemia e várias pessoas acumularam funções, às vezes funções parecidas, às vezes funções que elas desempenharam melhor do que elas estavam antes da pandemia. Isso nos traz um olhar de que, será que a gente estava olhando corretamente a horizontalidade dessas pessoas dentro da hierarquia? Será que não tem que ser mais horizontal? Será que as pessoas, ao invés de elas crescerem, né, quando a gente fala no modelo padrão de hierarquia, elas têm que contribuir mais. Elas querem estar envolvidas em mais projetos. Então, eu escutar hoje a tendência, para mim, de gestão e de liderança, a pandemia foi um eco ao ouvido, porque como a gente reduziu, e essas pessoas tiveram que naturalmente ser transversais, porque a gente tinha que entregar por menos gente, elas começaram a participar de outros, e uma pessoa de TI se mostrou excelente no projeto piloto que a gente estava falando na área de serviço, e assim a gente foi cruzando, e eu acho que a pandemia, não tenho certeza, a pandemia foi um excelente momento, um celeiro de testes e de reinvenção de estrutura das empresas, e a GL Eventos não foi diferente, e nesse aspecto eu posso dizer que foi extremamente positivo para a gente. Joia, você comentou também que o setor de eventos, ele foi um dos mais afetados com a pandemia. Você tem esse outro lado, esse desafio financeiro de sobreviver, de cortar e continuar. E para a GL, que tem um slogan que prioriza a aglomeração, que hoje em dia a gente morre de saudade de se aglomerar, mas ainda não pode. E você falou, estamos esperando por esse momento. Quando você vê, já dá para enxergar essa retomada? A vacinação é a resposta. Essa retomada, em março desse ano, a gente tinha uma visibilidade que o segundo semestre, ele aconteceria de uma forma mais tranquila do que a gente está vendo. Isso é reflexo da vacinação nossa, que ela não tem essa continuidade, essa fluidez. Grandes players do mercado, não nacionais, mas também internacionais, dizem que a partir do momento que você tem a faixa etária entre os 30 e 40 anos vacinado, você tem aí um grande leque de afrouxamento por conta das aglomerações, porque hoje a massa trabalhadora deste negócio, não adianta você falar, eu faço um evento médico, que a faixa etária é maior, mas a grande população que trabalha, ela está nessa faixa etária, e aí também tem o entretenimento. Quando a gente vai para o segmento de entretenimento, é importante a gente distinguir o que é colocar eventos, tudo na mesma cesta, a gente acaba cometendo alguns erros. Então, a gente tem um foco muito grande nos eventos B2B, que a gente chama, que são eventos business to business, então são as feiras de negócio em que só os profissionais daquela área podem visitar aquele evento, e a gente também tem o entretenimento, né? Ou as feiras B2C, que é o business to consumer, que são as feiras de público final, como uma Comic Con, como uma Bienal do Livro, que são feiras de consumo de público final. Então, quando você coloca em perspectiva as feiras de público final e o entretenimento, né, que são os shows, os eventos musicais, aí sim, até a gente chegar no modelo de aglomeração, né, bebida, curtição, aí acho que a gente tem aí um caminho um pouco mais longo. Mas os eventos que a gente chama B2B, esses sim não diferem em absoluto de um passeio no shopping. Porque se você entra numa feira, num stand, nada é diferente de uma loja. Inclusive, você tem um rastreio maior dessas pessoas, porque você, para entrar numa feira, você precisa dar teu nome, teu CPF, você precisa de um crachá, né? Você circula na feira, você não entra num provador, você vai lá para tirar pedido, você vai lá para negócio. Então, o teu comportamento, socialmente falando, ele é mais calmo, né?
e mais focado. Então, a grande questão hoje que a gente fala da retomada é essa comparação, inclusive, com os shopping centers, porque uma feira de negócios, ela poderia estar acontecendo com todos os protocolos, porque ela não distingue em absolutamente nada de um shopping center, que aí atrai quantas pessoas, grandes shoppings, grandes centros comerciais hoje, Rio e São Paulo, eles são capazes de atrair 20 mil pessoas por dia, né, em que você tem um comportamento social um pouco mais flexível, porque você está com criança, está carregando sacola, você entra num provador, isso não acontece numa feira de negócios. Você vai como CPF, como CNPJ, numa feira de negócios, você está ali para você ter um comportamento profissional, você não fica nem comendo, nem experimentando, ele é muito mais simplista do ponto de vista de você controlar a questão dos protocolos sanitários. Mas já tem uma previsão de quando as feiras de negócios serão retomadas? Como é que está esse processo? Sabe o que acontece, Aline? Aí eu volto nessa questão sobre entretenimento e as feiras de negócios. O entretenimento, se amanhã a gente quiser colocar um show na rua, né, para vender, em um mês e meio, você consegue não só operacionalmente, mas a parte comercial, porque você vai comprar o ingresso. É fácil. Sim. Né? Você faz o plano de comunicação, você consegue colocar o show na rua, você tem essa viabilidade comercial de vender o show. As feiras de negócios, elas não funcionam na mesma dinâmica. As feiras de negócios, elas precisam de um período de pelo menos 8 meses a 1 ano de garantia de que aquilo vai acontecer, porque você tem uma série de expositores que pagam para estar aí. Se os expositores não tiverem a previsibilidade e eles cancelam, você não tem evento. Então, é como se você fosse no shopping, o shopping fala assim, eu vou abrir, mas os lojistas não abrem a loja. É a mesma coisa. A diferença é que o shopping pode abrir e fechar, porque aquelas lojas, elas estão ali todos os dias. O evento não, é como se aquela loja, ela montasse temporariamente para 3 dias e desmontasse. Então, existem segmentos do mercado que podem abrir e fechar. Eventos não pode. Feiras não abre e fecha, porque você monta e desmonta. E você opera 3 dias. Então, você tem um investimento para aquele momento que tem que ter um retorno. Então, o shopping, se você abre um dia a loja, ela vende mais ou menos, você tem um resto do ano inteiro para compensar. O teu custo fixo, ele já está ali. A feira não, a feira é o custo fixo em 3 dias. Então, essa questão de abrir e fechar, ela é muito sensível. Então, eu vou dar um exemplo. Se hoje a gente tiver a abertura de São Paulo, com capacidade limitada para 50%, mas que você não der a garantia que daqui 3 meses, 4 meses, isso vai acontecer, as feiras vão cancelar hoje. Elas vão cancelar. Porque você não consegue fazer assim, estralar os dedos e realizar. Então, o ponto todo é que para o entretenimento funciona, mas para as feiras de negócios não funciona. Se a gente não tiver essa perspectiva até final de junho, todas as feiras do segundo semestre, elas vão começar a cancelar, porque realmente eles não têm essa capacidade de se manter. Ou seja, 2021 pode ser aí uma repetição de 2020, porque nas últimas semanas, os economistas eles têm revisto para cima as projeções para o crescimento da economia brasileira, amparado aí num cenário externo, no boom de commodities. Para o setor de eventos, essa melhor perspectiva ainda não chegou, não está próximo. Não, essa perspectiva, ela ainda não chegou no Brasil, tá, Aline? Mas aí eu vou te dar uma perspectiva, a gente tem operação na China, depois da França, a China é o nosso segundo maior mercado, tanto de investimento da GL, como hoje de receita, né, de faturamento do grupo. E na China, o mercado já abriu para o segmento de feiras, e a gente realizou 3 feiras lá, uma delas teve 13% de crescimento, tanto em visitação, quanto em volume de negócios, realização de negócios feitos. É uma feira também, uma feira de negócio, uma feira B2B. Então, quando a gente coloca em perspectiva de que o mercado vai retomar, isso eu não tenho dúvida, porque o digital, ele é excelente, ele já virou cultural, né, a gente não consegue mais viver sem, mas o presencial vai voltar de fato. Existem
produtos e negócios que eles dependem do presencial. Por exemplo, a gente tem uma feira de estética. Como é que você faz uma feira de estética se você não pode testar o creme, cheirar, ver a consistência? A gente tem outro produto, que é a Premier Vision, que é uma feira de tecido, que acontece durante três edições em Paris. É um produto bem antigo da GL, muito tradicional. Como é que você compra um tecido? É uma feira de negócio, então, só para o segmento. Como é que você compra um tecido sem olhar o caimento, sem olhar a cor? Você não consegue olhar a cor não reflete, a tua tela do computador é uma coisa, a outra, e para moda, isso é extremamente sensível. Então, a gente tem alguns segmentos que, sim, eles vão recuperar com muita força, né? Desde que, mais uma vez, foi o que eu disse, a gente tem a perspectiva de não ter esse abre e fecha num período tão curto de espaço como a gente vem vivendo no Brasil. Então, para o grupo, a partir do início de setembro, as feiras na França, elas estão liberadas. Então, a gente acabou de ter uma reunião agora justamente para mostrar as perspectivas positivas na França, o que é excelente para a gente, porque é o primeiro faturamento, né, representação maior do faturamento do grupo é na França, então isso também nos dá um alento financeiramente falando. Mas se a gente seguir o que está acontecendo China e agora nessa segunda fase com França, sim, os produtos vão acontecer, as feiras vão voltar a acontecer com maior capacidade, com maior visitação e faturamento. Essa é a leitura que a gente está tendo de fora, tá? Agora, para essa ser uma realidade no Brasil, como você já destacou aí na sua primeira resposta, falta vacinação, né? A vacinação ainda está muito aquém. O quanto essa instabilidade na vacinação, de tem vacina, não tem vacina, tem insumo, não tem insumo, afeta a retomada do Isso setor. Eu acho que é uma das coisas que mais gera insegurança e estabilidade. Porque se a gente tivesse desde o início seguindo um calendário, você teria perspectiva de que na data X que eu tenho, digamos, a minha feira programada, a gente vai estar na situação X. O que aconteceu em dezembro do ano passado? No segundo semestre do ano passado, a gente realocou todas as feiras para o primeiro semestre. Chegou em novembro, que, né, não estava sendo, o avanço da vacina e da pandemia estava ficando pior, e diziam da segunda onda que ia acontecer em março, em abril, todas as feiras foram para o segundo semestre. O que aconteceu agora? Comecinho de maio. As poucas feiras que estavam em julho, em um pouquinho de agosto, elas estão todas empurrando para outubro, novembro, dezembro. Então, se a gente não tem mais, hoje a gente está falando que o segmento de grandes feiras, né, só para a gente também pontuar, assim, eu estou falando da grande maioria das feiras em São Paulo, que são as feiras de calendário, que a gente fala do segmento principalmente industrial e tecnológico. Essas feiras, elas estão todas concentradas entre outubro e dezembro. Então, se em junho, a gente não tiver, final de junho, julho, a gente não tiver uma perspectiva, elas vão migrar de novo para o primeiro semestre do ano que vem. E como é que o setor consegue sobreviver com essas postergações constantes? O governo, ele editou aí alguns programas para suportar a economia, o emprego, o crédito, mas teve muita reclamação do setor não atendido. Como é que foi com eventos? Como é que está sendo essa sobrevivência? O governo, ele fez uma MP garantindo, para não ter esse efeito em cascata, né, que quando você cancela ou posterga um evento, isso foi principalmente focado na área de turismo e principalmente do entretenimento. Então, se você comprou um show ou um hotel, se todos tivessem que devolver, né, reembolsar as compras, você teria um efeito em cascata, que aí você teria uma quebradeira geral. Então, essa MP, ela foi feita no ano passado, dando até dia 31 de dezembro do ano passado, o direito do promotor ou do organizador reagendar o evento ou reembolsar até 12 de dezembro do ano seguinte. Então, essa MP, ela foi reeditada, ela foi aprovada novamente, dando a possibilidade de você reagendar para 22 ou reembolsar até dezembro de 22. Então, nesse aspecto,
as empresas que receberam, né, os shows, eles têm essa garantia de que ou ele pode te oferecer uma outra data, quando as coisas voltarem, para você poder participar do evento ou do show, ou reembolsar, se isso não aconteceu, reembolsar em até 31 de dezembro do ano de 22. Então, isso foi uma forma de não haver essas solicitações. Agora saiu o PERSE, que está dando uma série de incentivos, mas, obviamente, tiveram várias mudanças no meio do caminho, principalmente com relação a incentivo fiscal, que é o que hoje sobrecarrega não só o nosso segmento, mas todas as empresas economicamente, assim, pujantes, né? Então, hoje, se você olhar na retomada, eu não sei quantas empresas vão conseguir sobreviver, porque a gente está há 14 meses, o segmento de eventos está há 14 meses sem faturar absolutamente nada. Quando você fala assim, tem empresas que falam, eu tenho 30%, com 30% a gente não sobrevive, tem piores, né, o nosso segmento é um deles. Ou seja, faltou apoio, porque tem crescido aí um coro de cobrança em relação à gestão do governo Bolsonaro, por conta aí do atraso nas reformas, críticas em relação à gestão da pandemia, e uma própria cobrança da bandeira de liberalismo que não aconteceu no governo ainda. No setor de eventos não é diferente. O setor de eventos, além de ele não ser diferente, nós não tivemos um olhar dos setores que foram mais massacrados durante a pandemia. Assim, é difícil, eu sei que é difícil esse tipo de comparação, mas ela é inevitável. E aí eu volto, o que eu disse sobre alguns segmentos que conseguem operar com 30, 40, o segmento de eventos está parado há 14 meses. Então, e você tem, quando você analisa essa onda de multiplicadores do movimento, você tem, obviamente, aí uma cadeia gigantesca que vai desde as empresas de segurança, de alimentação, de serviço médico, de recepcionistas, de montadoras, de cenografia. Quando você coloca isso nessa reverberação dessa onda, o nosso mercado atinge quase 52 segmentos da economia. Então, não é este núcleo em específico, né? Você quando você vai numa feira de negócios, você pede nota fiscal quando você entra no táxi, você precisa de reembolso, então você pede nota fiscal, você usa o táxi, o hotel, a alimentação, o restaurante, então você tem aí uma divisa, você gera divisa, você traz, ainda mais se você traz participantes de fora, é o grande gerador de divisa nova, né? Você está trazendo dinheiro novo. Então, a gente tem um olhar de que nós não somos reconhecidos nem entendidos o tamanho que esta economia representa. Aí é uma outra discussão filosófica, se tem culpa nossa nessa história de não, né, de articulações, de até de provar a importância do segmento na economia brasileira. Nós somos essencialmente, o Brasil, ele tem esse viés, não apenas, né, o turístico, mas São Paulo hoje, o mercado paulista hoje, ele é o segundo maior da América Latina em termos de feira. A gente tem operação no Chile, quando a gente conversa com o Chile, eles falam, meu Deus do céu, nós somos 1/10, né, do que vocês fazem em termos globais, assim, não estou falando só no mercado brasileiro. Então, ter esse entendimento de que eventos não é fazer uma festa de aniversário, não estou de forma alguma menosprezando, acho que esse segmento é um segmento de festas infantis, só que a gente é tratado como o mesmo evento, e nós não somos o mesmo evento, né? Essa leitura, eu acho que faz parte, obviamente, do nosso trabalho em mostrar e o quanto a gente representa dentro da economia. E, mesmo assim, a empresa continua investindo, né? Ontem vocês assinaram aí a concessão do AMB, como é que está aí esse cronograma de investimentos? Alguma coisa mudou com a crise? A gente temos uma gestão ousada, né? Assim, o passo do AMB realmente ele não é um projeto trivial, é um projeto que exigiu uma ousadia em tomar
até um risco analisando, né, assim, que loucura é essa no meio de uma pandemia, você pegar o maior e talvez o mais tradicional equipamento de eventos da cidade de São Paulo, mas esse é o nosso DNA. A GL, eu acho que quando você acredita no que você, no teu core business, você não tem que olhar a situação agora, você tem que olhar a situação daqui para frente. É uma concessão de 30 anos, esse é um pouco o modelo que a GL tem, não só aqui, mas no mundo inteiro, tem gestão de 50 equipamentos no mundo inteiro, os 50 também são concessões de longuíssimo prazo. Então, se a gente tem no nosso DNA a visão de longo prazo, a gente não tem que olhar agora, a gente vai ter que olhar daqui 10 anos, fazer as projeções de 15 a 20 anos. Então, nesse aspecto, essa concessão, ela faz absolutamente todo sentido, né? E quando eu falo que ele não é um projeto trivial, que ele é único do ponto de vista mercadológico, não existe uma oportunidade hoje como a AMB, na localização que ele tem, que não dá para a gente falar, tudo é ponto, então, assim, né, qualquer coisa que você queira fazer hoje, que você queira, é ponto. E o AMB tem um ponto extremamente estratégico, você não existe hoje, ele tem 382 mil metros quadrados. Aonde você acha hoje no mundo 382 mil metros quadrados, no coração da cidade, ele não está distante, a 30 quilômetros, que você leva 1h30 para chegar lá, como grandes pavilhões, grandes equipamentos como a AMB, né, estão fora do eixo do coração da cidade. Então, ele tem uma característica especial, não só do ponto, mas porque ele une, neste lugar, um sambódromo. Quem tem um sambódromo? Assim, é um equipamento incrível, né, a gente chama de passarela cultural, porque eu acho que não é só dedicado ao carnaval, do qual eu sou, embora meu sotaque não permita, mas eu sou apaixonada. Você tem um sambódromo, um centro de convenções com o maior anfiteatro da cidade, com 2.500 assentos, que é o Celso Furtado, um pavilhão com 75 mil metros quadrados, e você tem uma área de desenvolvimento imobiliário gigantesco, de quase 500 mil metros quadrados de área potencial construtivo. Então, assim, onde hoje e eu não falo no Brasil, eu falo globalmente, este produto, ele não existe. Então, de novo, olhando o DNA da empresa, e o que o AMB hoje reúne, ele é um projeto para a gente único, incrível, e que a gente não tem nenhuma dúvida de que ele vai colocar aquela região num novo conceito, até que a gente está falando, né, é um distrito, porque você reúne tantas coisas, e a gente quer agregar tantos outros novos negócios para dentro desse distrito. Esses que eu te falei são os que existem, mas a gente tem projetos que a gente vai comunicar aí nas próximas 2 semanas, a gente vai fazer a apresentação oficial para a imprensa, mas produtos que a gente também quer agregar a esse distrito, porque o fato de você ter um grande centro de convenções e um pavilhão gerador de público, né, uma passarela cultural, a gente tem ainda o projeto de construir uma arena para 20 mil pessoas, que hoje a cidade de São Paulo não tem uma arena, como temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é a Genesse Arena, que é uma arena multiuso, a cidade de São Paulo não tem, carente desse equipamento. Então, quando você olha esses equipamentos juntos, um do lado do outro, nesta posição, com uma capacidade de desenvolvimento imobiliário, esse imobiliário, ele também ele conversa muito com o que esses 3 núcleos vão gerar, né, não só de fluxo, mas também de interface dos próprios negócios, né? Você hoje, a economia criativa, startups, elas são grandes polos borbulhantes de eventos, né? Você tem ali as startups, na verdade, elas vivem desses grandes polos de inovação, eles são celeiros de mini-eventos que vão crescendo, a gente tem vários exemplos aí de eventos que nasceram dessa forma, e aí agregar esse polo de inovação, economia criativa, faz todo sentido com o nosso negócio e com essas 3 grandes âncoras que a gente chama, né, que são o centro de convenções, o pavilhão, a passarela cultural e a arena.
Então, qual é um produto único, é um produto realmente nada trivial, um pouco ousado, sim, mas inédito. Não dava para perder. E o investimento, com todos esses projetos que você mencionou, o investimento é aquele ainda de R$1 bilhão. Quando Isso. começa? Ano que vem, é óbvio que existem questões do próprio contrato, do próprio edital, de obrigações, né, focado principalmente nos equipamentos existentes, que são o pavilhão de exposição, o centro de convenções, e o sambódromo. Então, existem obrigações no contrato, por isso, assim, inclusive com prazos, né, então a nossa cronograma começa, assim, já o ano que vem, e provavelmente a gente siga aí com os próximos 2, 3 anos em fase de obras, obviamente faseado, para poder atender eventos e o calendário, e focando também nessa questão do agregar ao equipamento, principalmente a questão imobiliária, para que a gente consiga fazer, ao fim dessas obras, com foco em evento, a gente também tem um equipamento, esse distrito, muito mais completo, que também atenda a própria população, que faça sentido para a população. E esses recursos, Milena, eles são próprios? A GL vai tomar esse dinheiro no mercado? Qual é o plano? Então, como ele é bem faseado e muito diverso do ponto de vista, a gente tem que tirar uma arena inteira, então, provavelmente, a gente vai junto no mercado, os que são obrigatórios, os nossos equipamentos, digamos assim, focado no pavilhão e no centro de convenções, são recursos próprios, e para os outros a gente está aberto, obviamente, com parceria, indo no mercado, a gente já está conversando bastante com o mercado, estamos super, assim, felizes com a reação e como essas outros players estão enxergando, inclusive, esse futuro distrito AMB. Então, eu acho que hoje, Aline, falar de um projeto tão ambicioso e tão grande, exclusivo, eu até desconheço como é que seria essa dinâmica. Então, estamos sim conversando com bastante gente, com bastante empresa, e, por enquanto, estamos num caminho bem positivo. E dá para imaginar que a perspectiva, né, o tamanho da oportunidade que o AMB representa para a empresa e para o mercado de eventos pode ajudar na hora de tomar recursos a despeito do setor enfrentar aí um momento sem faturamento, sem perspectiva. Como é que você vê aí esse custo, né, de tomar recursos para um investimento tão grande? O ponto é que tomar recurso hoje, ele está, obviamente, ancorado na solidez do grupo, e aí eu acho que a gente tem que expandir essa solidez para uma empresa de capital aberto na Bolsa de Paris, desde 98, uma empresa que tem 40 anos, 5 mil funcionários. Então, eu acho que quando a gente fala em tomar capital, seja ele da matriz, seja ele capital local, a gente expande essa solidez do grupo. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, não só no tomar o capital, mas como na estratégia de parcerias e de sócios e de investidores que a gente vai ter dentro desse novo projeto. Então, estamos escolhendo, e acho que, de novo, colocar em perspectiva o que é a GL, assim, quais são os planos, né, e a solidez e a seriedade do grupo, traz com que, obviamente, a gente também escolha empresas que tenham esse mesmo critério, esse mesmo desejo de desenvolver a longo prazo conosco. Joia, maravilha. Ótimo, acho que era isso, Milena, a gente conseguiu cobrir aí bem aí o setor de eventos, a estratégia da GL, não sei se você tem mais alguma consideração a fazer. Não, acho que é agradecer de novo, Aline, a oportunidade. É bom poder falar de um negócio que, embora esteja num momento muito delicado, é um negócio que todos conhecem, todos gostam,
né? E que eu tenho certeza que nessa volta aí a gente vai estar comemorando, se encontrando em vários negócios, cobrindo vários outros. Se aglomerando de novo. Se aglomerando, exatamente. E, bom, já fica aqui o meu convite para você, para o dia 8, para a coletiva, para a gente falar aí em mais detalhes também do Distrito AMB. Maravilha. Obrigada, Milena. Boa sorte aí no seu desafio. Obrigada.